Olá e seja muito bem-vindo ao canal UThermal. Vamos começar esse vídeo com uma pergunta. Na medida que um sistema se aproxima do estado de equilíbrio termodinâmico, é verdade que a transferência de massa por difusão ocorre da região em que há maior concentração de uma substância para a região em que há menor concentração dessa mesma substância? Como uma afirmativa geral, será que isso é verdadeiro? Será que isso é falso? É isso que esse vídeo pretende responder. Há diversas formas de conduzir essa discussão. Aqui vamos usar um sistema com membranas para fazer isso. Do lado direito, há uma câmara, a câmara 1, que contém um solvente puro. Do lado esquerdo, existe uma outra câmara, a câmara 2, que contém uma mistura de solvente e soluto. Entre elas existe uma membrana que é rígida e que é permeável ao solvente e impermeável ao soluto. Portanto, apenas o solvente pode ser transferido de uma câmara a outra. Esse sistema, por hipótese, será mantido a temperatura constante. Vamos determinar a condição de equilíbrio termodinâmico no sistema. E ela é ditada pela condição em que a fugacidade do solvente, que é a espécie que pode ser transferida de uma câmara a outra, é igual. Portanto, é a igualdade de fugacidades e não a igualdade de concentrações que ditará a condição de equilíbrio termodinâmico. A equação 1 apresenta a fórmula para determinar o valor da fugacidade do solvente na câmara 2. Ela é igual ao produto da fração molar do solvente nessa câmara, pelo coeficiente de atividade, pela pressão de saturação, pelo coeficiente de fugacidade do solvente na condição de saturação e pela exponencial dessa integral que aparece na equação 1, que é chamada de correção de Poynting. Admitindo que o solvente seja incompressível, o volume molar dele puro, que aparece dentro da integral, pode ser removido e obtém-se uma forma simplificada da expressão para a fugacidade, mostrada na equação de número 2. Admitindo-se ainda que a solução líquida seja ideal, o coeficiente de atividade do solvente é igual a 1, e aplicando-se o logaritmo a ambos os lados da equação, obtém-se a equação de número 3. Aplicando-se hipóteses análogas para o caso da câmara 1, obtém-se a equação 4 para a fugacidade do solvente puro nela contido. Aplicando-se o critério da isofugacidade, obtém-se a equação 5. Cancelando os termos comuns aos dois lados da equação, que são a pressão de vapor e o coeficiente de fugacidade na saturação, obtém-se a equação 6. A partir dela, após alguma manipulação, obtém-se a equação 7. No lado esquerdo da equação 7 aparece a diferença P2 menos P1, que é a diferença de pressões entre as câmaras 2 e 1 que se estabelece na condição de equilíbrio termodinâmico. A essa diferença de pressão se dá o nome de pressão osmótica, normalmente representada pela letra grega π, conforme mostrado na equação 8. Sob as hipóteses feitas no nosso problema, a pressão osmótica depende da temperatura, do volume molar do solvente puro e da sua fração molar na solução, como mostra a equação 9. Portanto, não há um fluxo resultante de solvente quando o valor da pressão P2 é igual ao valor da pressão P1 mais o valor da pressão osmótica. Uma pergunta interessante é o que aconteceria se aplicássemos à câmara 2 uma pressão P2 maior do que o valor de P1 mais a pressão osmótica. O que ocorreria nesse caso seria um fluxo difusional de solvente da câmara 2 para a câmara 1. Mas vamos observar que na câmara 2 há solvente e soluto. Portanto, a fração molar do solvente é menor do que 1. Já na câmara 1, o solvente se encontra puro e sua fração molar é igual a 1. Desta forma, observaríamos um fluxo difusional da região de menor concentração de solvente para a região de maior concentração de solvente. Assim, ainda que em muitos casos o fluxo difusional ocorra da região de maior concentração para a região de menor concentração, é possível conceber situações, conforme a situação discutida nesse problema, em que o fluxo difusional ocorre da região de menor para a região de maior concentração.
Se não é a diferença de concentração que dita o sentido do fluxo, então o que dita? Para discutir isso, observe a expressão da fugacidade apresentada previamente e que é repetida nesse slide. Um aumento da pressão P2 aumenta o valor da fugacidade do solvente na câmara 2, tornando diferentes os valores das fugacidades nas duas câmaras. Mas vimos também que essa situação corresponde à ocorrência de um fluxo da câmara 2 para a câmara 1. Juntando esses dois aspectos, concluímos que o fluxo difusivo se dá da região de maior fugacidade para a região de menor fugacidade de uma mesma substância. Em resumo, é a diferença de fugacidades que determina o sentido do fluxo difusional. Finalmente, vale comentar que a discussão aqui foi apresentada em termos de fugacidade. Ela pode ser apresentada de forma equivalente usando potenciais químicos. E a conclusão, nesse caso, é que o fluxo difusional ocorre da região de maior potencial químico para a região de menor potencial químico de uma dada substância. Esperamos que esse vídeo tenha ajudado a elucidar a relação que existe entre concentração, fugacidade e sentido do fluxo difusional. Aproveito para convidá-lo a assinar o canal e a visitar a nossa página no Facebook. Meu nome é Marcelo Cachê, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.